Olá, como vai você? Eu tô bem pra caraca, né? Tô aqui fazendo o meu primeiro podcast. Tô mais animado do que o normal, até um pouquinho com o mamilo enrijecido. E é isso aí, tá começando o Rebobina. Rebobina é um podcast sozinho, eu comigo mesmo. Vou contar algumas histórias, alguns factoides, coisas de família, coisas sigilosas do FBI. E espero que a gente se junte numa comunidade bonita que se abraça em praças e vai todo mundo com o tênis combinando na cor azul fluorescente. Dentre histórias e contos também vai ter folclore, coisa que eu achar na internet pertinente. Quero falar muito de filme, novela, atualidades, geopolítica. Vai ser um podcast variado, com bastante vontade de fazer você rir. Espero que aí desse lado aí você esteja escutando e dando risada onde você estiver, no banheiro, na praça, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casita de sapê. Vamos conversar, vamos ser amigos, venham aqui, se divirtam, que isso aqui é pra nós, tá? É pra eu falar igual um louco e você escutar daí, tá bom? Essa primeira história aqui que eu queria compartilhar é um caso aí familiar que aconteceu comigo. A primeira vez que eu fui para Aparecida do Norte, um templo sagrado religioso, um solo sagrado religioso, e é muito legal, um lugar muito acolhedor. Só que eu fui em épocas de vacas magras. Eu fui ali em meados de 92, acredito eu, 92, 93, e foi muito difícil pra mim. Por quê? Naquela época eram excursões, né, que saíam daqui de Sorocaba. A gente saía meia-noite, 1 hora da manhã, e chegava lá por volta de 6 horas da manhã, alguma coisa assim. E eu, gordinho que sou, resolvi dar uma jantada às 10 da noite. Pra quê? Pra não ter que comer na parada, economizar um dinheiro. Naquela época ainda era cruzado que circulava no país. Eu jantei uma bela macarronada com molho branco. Coisa basiquinha aí de gordo, né? E o ônibus começou a ir. E ia, não chegava nunca. Escuridão, túnel, tudo aquilo era muito novo pra mim. Acabou que eu gorfei. Gorfei bonito mesmo. Não, o banheiro estava ocupado, o banheiro do ônibus. Eu gorfei num saco plástico, envolto de um saco de pão para ninguém ver o dejeto. E foi ridículo, assim, uma coisa ridícula, aquela coisa que marca a vida do gordo para sempre. Um cheiro absurdo de basilar no ônibus, basilar azedo, terrível, uma das maiores vergonhas da minha vida. E a próxima história eu já vou contar também a outra vergonha da minha vida. Enfim, um cheiro de azedo terrível dentro do ônibus, e a gente não tava nem na metade do caminho ainda pra ver Nossa Senhora Aparecida. E eis que chegamos lá, em Aparecida, um clima maravilhoso, abençoado, de anjos voando. Tem o quê? Anjos voando E tudo mais, é isso que eu esperava ver. Uma criança esperava ver isso. E eu lá naquela expectativa com a família, um lugar muito legal. Eis que me apresentaram a Sala dos Milagres. Meus amigos, uma criança aí de 5, 6 anos de idade entrar na Sala do Milagre era basicamente um filme de terror. Porque eu não entendia ainda a religião, não entendia a adoração, não entendia a busca pelo sagrado. A única coisa que eu tinha visto nessa idade, que eu comparei, era um filme do Hellraiser. Quem nunca assistiu um filme do Hellraiser, por favor, depois que você escutar esse podcast aqui, vai e assista. Que é medonho pra uma criança. E pra mim foi medonho estar na Sala dos Milagres. Porque tinha muita gente, muita foto de gente se recuperando de algum acidente, alguma coisa assim. Tinha pessoas em busca de milagres, de voltar a andar. Tinha foto de gente amputada. Pra mim era muito, muito assustador, porque a foto se misturava com vela acesa e as velas tava tudo na metade já. Pra mim era muito um filme de terror. Aquele cheirão de vela misturado com incenso me fez assim passar maus bocados. Me fez comemorar o cheiro do vômito, vocês entendem? Foi terrível. Pra mim foi uma sensação assim de
Ali, pra mim, era o purgatório já. Eu tava no purgatório, preparando pra ser arrebatado. E essa primeira parte foi traumática por isso, né? Hoje não. Hoje, pra quem não vai faz tempo, é o Aparecida do Norte, inclusive recomendo. Tá muito bonito, tá muito diferente, tá gigantesco, né? Não tem um risco assim de sofrer um sufocamento de pessoas como na época tinha. Era muita gente para pouco espaço. Hoje já tem um espaço considerável e foi separado as salas. Hoje tem a Sala das Velas e tem a Sala dos Milagres. Mas a Sala dos Milagres não chega nem perto do que era antes, né? A Sala dos Milagres agora tem as fotos, mas as fotos estão no teto como decoração. Tem ainda as mesmas fotos, tem umas fotos cagadas e tal, tem umas fotos bonitas também. E tem objetos das pessoas que as pessoas levam lá pra ser grato, né? Uma bênção alcançada. Então virou um museu das pessoas que frequentam a Aparecida do Norte. É muito bonito hoje em dia. Tem vários itens espalhados, catalogados e configurados. Cada pilastra tem uns itens diferentes. E a Sala das Velas é uma sala muito mais ampla, arejada, é uma coisa bonita. E a vela que você compra é uma vela gigante que tem lá dentro. É uma vela que derrete bonito, não é aquelas velonas de sétimo dia que parece que você tá num conto de cripta, sabe? Hoje não tem como se traumatizar ali em Aparecida do Norte. Você só se traumatiza ali na feirinha de artigo com o preço das coisas. E eu fui recentemente lá, passei momentos agradáveis, curei esse trauma que eu tinha de Aparecida do Norte. Foi um momento de redenção da minha alma, que eu tinha um certo receio de estar em Aparecida do Norte, um certo sufoco na garganta, vou confessar também, um certo cheiro de azedo no nariz, porque eu vomitei e passei vergonha quando eu fui. Então eu sarei, curei esse trauma aí da alma, da infância, e foi muito bom pra mim. Foi muito bom, momentos muito felizes com Nossa Senhora Aparecida. Eu tô feliz agora, nesse momento, contando a história. Aí tem mais uma parte do trauma também, que foi a primeira vez que eu fui perdido na vida. Acreditem se quiser. Eu não era do tamanho que eu sou hoje. Atualmente eu tenho quase 2 metros de altura. Não tem como me perder. É praticamente o Free Willy que anda pela sociedade. Naquela época não, era tipo um boto cor-de-rosa ainda, pequenininho. E eu fui na feira, tinha a feirinha que vendia bugigangas lá e as famosas pulseirinhas de Nossa Senhora da Aparecida, que você dava 3 laços, fazia um pedido e ao arrebentar sozinha, seu pedido era realizado. Eu, quando cheguei em Aparecida do Norte, a primeira atitude que eu tive foi comprar. Já criança, pedi uma pulseirinha dessa e eu pedi, amarrando a pulseirinha, que eu nunca mais vomitasse numa excursão. Até pensando agora que foi atendido nesse pedido, porque eu nunca mais fui convidado para uma excursão e nunca mais vomitei em ônibus também. Então, muito obrigado aí, Nossa Senhora, por atender o pedido. E o trauma que eu tenho dessa feira é que eu fui com a minha avó. A minha avó, pra quem vai nos meus shows, sabe que ela não gosta muito de mim. Então, não acredito que foi por querer, mas foi um desleixo. Ela largou minha mão na feira, que tinha tipo 15 mil pessoas comprando fitinha de Nossa Senhora, algodão doce, pipoca e espetinho. E imagens e tal, que a feira era um mix disso, né? Aquelas camisas tipo Nossa Senhora Futebol Clube, tinha tudo lá, tudo. Era uma venda gigantesca assim. Ela simplesmente largou minha mão, eu gordinho chorando, não sabia o que fazer, como proceder, né? Era a primeira vez que eu era perdido, então não sabia como proceder. Perguntei para várias pessoas como eu alcançaria minha família. As pessoas me olhavam com asco, porque não me conheciam, muito menos a minha família. E eu fiquei perdido um bom tempo lá. Assim que ela largou minha mão, eu perdi ela no mar de gente gigantesco. Não conseguia me achar mais, comecei a chorar, minha vista ficou turva, eu não via mais nada. Perdi a véia, e a véia perdeu um gordo, que era tipo um jabuti na época. E aí fiquei lá me perguntando por que eu tinha ido pra Aparecida do Norte. E nada fazia sentido, eu chorando, triste. Decidi que era melhor eu voltar pro ônibus. Aí eu fui em direção aos ônibus. No que eu cheguei na fila de ônibus, tinha tipo 35 ônibus com a mesma coloração do meu.
metade bege, metade azul. Que na época era assim, o ônibus era branco, né? Só que era tão sujo que era metade bege pelo tempo. O cometão. E aí eu perguntei pro motorista se minha família tava lá. Ele não sabia quem eu era. Eu não era nenhum Hermelino Matarazzo pra ter uma família conhecida. E se eu fosse também não ia de busão, né? Eu ia de jato particular. E não conseguia achar minha família. Sentei no chão, entreguei os pontos. Falei, já era, perdi. Foi bom viver até os 5 anos. Eis que eu chorei um pouco alto. Alguém percebeu. A minha sorte é que era um parente meu. Tipo um primo de segundo grau que tinha cheirado meu vômito. E me reconheceu. Falou, deixa que eu levo ele pro ônibus, porque ele tá comigo, parente meu. E eu fui salvo pelo gongo e pelo Nossa Senhora Aparecida, graças a Deus. Fui salvo, fui levado ao ônibus, fiquei mais confortável lá, fiquei feliz de achar eles. Só que a hora que eu coloquei o pé no ônibus, todo mundo deu risada na minha cara. Porque o cheiro de azedo ainda estava no ônibus, não saía por nada nesse mundo. E ali eu fiquei, né, envergonhado, chorando ainda, perguntando qual que era o meu propósito de tanta humilhação num dia só, sendo que eu tinha ido lá pela fé. Passou algumas horas, tipo 3, 4 horas, chegou minha avó e minha mãe, felizes da vida, com vários itens comprados, né? Nem um pouco preocupado se eu tava bem, né? E eu tava totalmente avulso. E foi isso. Eu fui encontrado e sem querer mesmo, de novo. Aí tiveram que aceitar eu mais 35 anos de vida na mesma família. Essa foi minha história triste, traumática em Aparecida do Norte. E assim, mas não é uma história triste, é uma história de superação. Porque eu voltei pra lá, foi um momento de reflexão. E tudo lá tá diferente, tudo. Menos o banheiro perto das lojinhas. O banheiro perto das lojinhas tem o mesmo cheiro de 1992, tem o mesmo piso e o mesmo rejunte também no banheiro. Se alguém pichou lá, o banheiro ainda tá lá o picho. Era isso, a história que eu queria compartilhar pra abrir aqui o meu podcast, ele falar sozinho. Espero que vocês gostem e de onde você estiver, que a risada toque aí seu âmago. Se você escutar inteiro, comenta comigo lá no meu Instagram, que é @xpaladim, e as outras redes sociais é Thiago Paladim, tá bom? Você me acha facinho. E é isso, permaneça aqui, eu vou gostar de ter sua amizade, se você não for maníaco, e vamos se encontrar em alguma praça aí algum dia, tá bom? Esse aqui é o primeiro podcast, vai se chamar Rebobina. Por quê? Quando você mandar pro seu amigo, ele vai ouvir, vai que vocês gostam muito, aí vocês vão rebobinar e ouvir de novo. Não tem nada a ver, é Rebobina que eu achei o nome legal mesmo, e remete aos anos 90, eu sou velho, então é isso, esse é o nome, tá bom? Em breve convidados, famosos ou não, ou anônimos também, mas vai ter muita coisa boa, tá? Quero trazer aqui também segredos do João Kleber. Talvez eu traga Fila de Milagres também da Igreja da Graça. E é isso, espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Tchau!